Mas vocês vão entender qual é o ponto central aqui da liturgia. Então, vocês viveram a Semana Santa, vocês já sabem por que Jesus morreu, não sabem? Justamente diante desta missão de Jesus entre nós, ele, após passar todo esse tempo conosco, junto com os discípulos, ensinou os discípulos, como se desse todas as coordenadas necessárias para quando acontecer de ele ir para a cruz, ao terceiro dia ressuscitar, eles depois soubessem o que eles teriam que fazer. O sentimento que gerou em nós, celebrando essa liturgia, é um sentimento de tristeza porque nós vimos o Mestre ir para a cruz. Um sentimento de que a gente perdeu um pedaço, né? Perdemos alguém muito importante para nós. Imagina o sentimento dos discípulos, perdemos o Mestre, portanto o sentimento de tristeza. E durante essas semanas agora, tempo pascal que nós estamos celebrando, é um momento em que nós vemos na liturgia Jesus aparecer aos discípulos e continuar dando as coordenadas, lembrando de que ele já ressuscitou. Então ele aparece aos discípulos de Emaús, aparece lá em Jerusalém para um, para outro. Nós vimos lá também, né, antes, lá no terceiro dia, quando vão lá no túmulo visitar Jesus, as mulheres, né, também viram Jesus, conversaram, entenderam que ele ressuscitou. Os discípulos já foi um pouquinho mais demorado, mas a gente viu que lá Jesus apareceu, então deixando as coordenadas. É justamente isso que aqui no Evangelho nós ouvimos. Ele disse que iria ir para o Pai e depois enviaria o Espírito da verdade para que depois sim os discípulos pudessem sair anunciando Jesus. Como você está participando das celebrações, das santas missas nesse período, você sabe que sempre a primeira leitura se refere aos Atos dos Apóstolos. Este livro relata para nós o que os discípulos fizeram depois que o Espírito Santo veio. A igreja, na sua sabedoria, ela nos prepara também para celebrar o que daqui a alguns dias vamos viver na liturgia. Finalizando esse tempo tão bonito, o tempo pascal. Que lembrando que o sentimento nesse período pascal é de alegria, porque estamos ainda vendo Jesus. Qual é a solenidade que vamos celebrar finalizando o tempo pascal? Pentecostes. É a vinda do Espírito Santo. A igreja nos faz memória deste momento em que o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e depois eles saem em missão. E a primeira leitura que você ouviu, livro dos Atos dos Apóstolos, hoje está nos relatando de que Paulo e Silas, lá no Areópago, na Grécia, chega lá uma imensidão de deuses, e nós sabemos que os gregos nesse sentido têm Deus para tudo, né? Deus para tudo, então um monte de deuses, e lá ele percebe que tem um lugarzinho específico para um Deus desconhecido. Você ouviu isso? Primeira leitura. Um Deus desconhecido. E o que Paulo fala para aquele povo ateniense? Olha, esse Deus desconhecido agora eu apresento para vocês. É Jesus Cristo. Esse Deus que fez isso, que fez aquilo, e ele relatou, contou quem foi esse Jesus Cristo, e justamente colocou lá esse Deus presente para aquele povo. Para aqueles que fossem lá no Areópago, qual era a experiência? Ia olhar todos os deuses, iria fazer seus pedidos e prece, e quando chegasse naquele Deus desconhecido, se perguntasse, mas que Deus é esse?
E aí, como a leitura nos relata, como que a palpadelas eles iriam aos poucos chegando nesse Deus, que é o que nós cristãos proclamamos, Jesus Cristo. É um sinal que Paulo deposita no meio daquele povo para dizer que esse Deus está presente com eles. Acredito que até aqui você entendeu o que eu falei, correto? Falei do sentimento que nós tínhamos lá no tempo do Quaresmal, Semana Santa. Esse tempo que nós estamos vivendo, o tempo pascal, estamos com alegria anunciando Jesus ressuscitado, Ele está conosco. Agora, após Pentecostes, qual é o sentimento? De muita saudade do Senhor. E é justamente agora, meus irmãos, que é uma pergunta crucial para nós. Se nós temos então, diante da liturgia, todos esses relatos da missão dos discípulos, de falarem de Jesus após Pentecostes, de realmente mostrar quem é Jesus, de levar por todos os lados, em especial Paulo, levou tantos lugares, falou desse Jesus Cristo. A pergunta para nós hoje, atualizando a liturgia, é a seguinte: qual é o Deus que você está anunciando nos tempos atuais? Qual é o Deus que hoje você está anunciando como cristão batizado? Qual é o Deus que está no centro da tua vida? Porque essas perguntas precisam ser feitas, meus irmãos, porque chegando Pentecostes, nós vamos dizer que ali se deu início à igreja. Quem é a igreja? É essas paredes, esses ferros? É isso aqui, igreja? É? Quem é a igreja? É nós. Agora eu pergunto, qual é o Deus que você está anunciando na tua vida? É um Deus individualista, um Deus mesquinho? É um Deus que não está preocupado com as pessoas? É um Deus que está preocupado consigo mesmo? Ou você está anunciando Jesus? Por isso, meus irmãos, quando nós celebramos a missa, nós precisamos entender, estamos aqui porque colocamos Deus em primeiro lugar. Colocamos Deus no centro da nossa vida. E hoje Paulo está nos mostrando que nós devemos colocar Jesus em primeiro lugar, mas na vida de algumas pessoas precisamos colocar lá, quem sabe naquele lugar desconhecido. Para aquela pessoa que quem sabe está lá vivendo a depressão, está lá na solidão, para aquela pessoa que está lá enferma, que está doente, para aquela pessoa que às vezes espera uma resposta, não sei de quem, não sei para onde, mas que espera algum sinal. Meus irmãos, somos cristãos e devemos levar esse Deus que nós professamos e proclamamos, Jesus Cristo, nosso Rei, levar para tantos e tantos lugares que podem ser os novos areópagos de hoje. Aqui é importante para nós, meus irmãos, porque essa missão a gente precisa continuar. Precisamos levar Jesus Cristo para tantas e tantas pessoas. E os tempos de hoje mais difícil ainda. Então precisamos nos questionar e ver se realmente estamos levando Jesus para as pessoas. Lembre-se, você já recebeu a graça do Espírito Santo. Você já está ungido pelo Espírito Santo. Você já confirmou o teu batismo. Mas agora, qual é o teu testemunho diante da ressurreição do Senhor? Se você já está testemunhando, que bom. E continue firme, porque não é tão fácil. Se você ainda não buscou testemunhar isso, faça essa experiência. Faça. Porque somente para aqueles que fazerem a experiência de Jesus é que receberão esse Espírito que dá a verdade para nós.
Não é só o Espírito da verdade, mas é o que dá a verdade para nós. Verdade de quem nós somos, verdade da missão que temos, do sentido também para a nossa vida. Veja que vai além. Por isso eu convido você, vivendo ainda esses últimos dias desse tempo pascal, renove as tuas forças no Senhor e anuncie Jesus por todos os lugares que você passar. Fale de Jesus. Como digo em alguns lugares, né? Não fale das pessoas, fale de Jesus. O mundo precisa ouvir falar de Jesus. Só iremos transformar este mundo, a sociedade, as pessoas, quando nós dermos um caminho. E o caminho é Jesus. Não foi isso que ele disse lá no Evangelho de João? Quando lá Filipe pergunta, mas Senhor, para onde vais? Filipe, Filipe, estivesses comigo e não sabe para onde eu vou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês sabem disso. Por isso, meus irmãos, a partir dessa liturgia de hoje, renove as forças e testemunhe Jesus aonde quer que você vá. Tem muitas e muitas e muitas pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Elas já até ouviram, mas elas precisam experimentar Jesus. Por isso o primeiro convite que eu fiz foi para você experimentar Jesus. E aí depois você falar de Jesus. Amém? Amém? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque só teremos uma saúde perfeita e completa quando também espiritualmente a gente se encontrar. Espiritualmente. E aí o grande exemplo que nós temos é Maria. Gerou Jesus em seu ventre, experimentou na sua plenitude, né? Experimentou aquele remédio maior do mundo, que aliviou as suas dores, seus sofrimentos, né? Toda a dor pelo fato de perder o seu filho na cruz, mas que gerou Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, gere Jesus assim como Maria e leve ele para tantos areópagos que estão à nossa volta. Que assim seja.